Bom dia, irmãos! Vamos iniciar nossos estudos para a escola dominical de hoje, dia 28 de março do ano de 2021. Para começar, eu convido os meus irmãos para uma oração. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Pai de amor, Pai, seja nosso professor nesse momento de estudo, que a sua palavra seja sempre uma palavra fecunda em nossos corações e que essa palavra chegue até todos os filhos, Pai, que te amam e por quem o Senhor tem imenso amor, Pai. A todos os filhos, Pai, que talvez não te conheçam, a todos aqueles, Pai, que buscam a sua presença. Pai, que a sua palavra seja sempre um refrigério nas nossas vidas. Abençoe os meus irmãos, abençoe as nossas vidas. Pai, abençoe esse momento de estudo em nome de Jesus e por ele agradecemos. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o discipulado na perspectiva bíblica. Os textos bíblicos que são a referência do nosso estudo de hoje são Mateus 4, versículos 18 a 22, Mateus 28, versículos 18 a 20, Lucas capítulo 6, versículos 12 a 16, Lucas capítulo 14, versículos 25 a 35 e João capítulo 13, versículos de 1 a 2. Discipulado é uma condição para que as pessoas possam seguir o caminho que foi aberto por Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João, é a base de um projeto de discipulado. Os evangelhos, assim como em toda a Escritura Sagrada, toda ela, relatam as jornadas desafiadoras de homens e mulheres no seu propósito de seguir os passos de Jesus. E principalmente a ordenança de Jesus, ide e fazei discípulos e discípulas. Isso mediante um processo de ensino prático teórico. Importante parar aqui para refletir que não basta só o cristão ter o discurso bonito e o discurso de cristão. É importante que os nossos atos, as nossas atitudes revelem o nosso coração cristão. Mas para isso, o nosso coração cristão tem que ser tratado diariamente. Tratado, sondado, vigiado, reformulado, com base no amor de Cristo, nos ensinamentos de Cristo e na vida de Jesus Cristo, tendo como nosso auxiliador nesse processo o Espírito Santo. Eu coloco que aqui a oração é muito importante para que o nosso coração seja tratado e assim as nossas atitudes demonstrem e revelem o que tem dentro do nosso coração. Alguns aspectos do discipulado. O primeiro é numa perspectiva bíblica. Há 5 aspectos bíblicos desse discipulado praticado por Jesus. Nós vamos falar do primeiro, que é o significado do termo discípulo, segundo as Escrituras. Em grego, discípulo significa matetes, significa ser um aprendiz. Então, o discipulado é um processo de ensino-aprendizagem. Jesus, sem dúvida, também foi um grande pedagogo e ensinava lindamente por parábolas. A didática de Jesus ao ensinar é muito bela e muito frutífera. Jesus está apontando que ser discípulo exige uma renúncia, é um relacionamento, um comprometimento com a missão de levar exatamente o quê? A salvação ao mundo. Discipulado e missão, segundo aspecto. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, versículo 21. O discipulado proposto por Jesus vai além de um ensino formal, é além
desse belo processo que a gente viu de ensino-aprendizagem, mas ele é um pouco mais profundo, porque ele é baseado numa relação de amizade. Então, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Também está em João, capítulo 15, versículo 14. O discipulado requer o quê? Um comprometimento pessoal. Os pescadores se comprometeram a favor do chamado. O cobrador de impostos também priorizou a missão de Deus. Jesus formou uma equipe logo no início do seu ministério. E, subsequentemente, antes de voltar para o Pai, ele deixou o imperativo: ide e fazei discípulos. Muito bem. Dentro do terceiro aspecto, que prevê teologicamente o discipulado como um mandamento, nós recortamos o ide, da fala de Jesus. Os irmãos estão se lembrando, o ide, acabamos de falar. Jesus está o quê? Exortando os seus discípulos a darem continuidade ao que ele começou. Diante do contexto dos evangelhos, compreendemos que o discipulado não se trata apenas de um programa, mas é um imperativo, é um mandamento, como nós falamos, um imperativo missionário, que faz parte de toda a Igreja de Jesus Cristo. Quarto aspecto, é um processo prático de maturidade, principalmente nas nossas ações. Aquilo que nós falamos é sondar o seu coração, buscar a cura para os seus sentimentos em Jesus Cristo, tendo o Espírito Santo como nosso médico, Jesus, tendo foco nos santos dos santos, para nos melhorarmos e darmos assim um testemunho de vida, não só de palavras. Também faz parte, no quinto aspecto do discipulado, a reunião entre irmãos. Em casas, como os apóstolos faziam, a reunião nas casas era muito comum e elas contribuíam para o fortalecimento da igreja local. Bom, concluímos então juntos que, segundo, e isso eu estou falando dentro do plano nacional missionário da Igreja Metodista, o discipulado metodista é integrado a uma missão da igreja, mantendo sempre a perspectiva da salvação. É a salvação, foco na salvação, na santificação e no serviço individual e no coletivo. Deus abençoe seu domingo, abençoe sua vida, sua família, seus projetos. E um beijo grande a todos. Até a próxima!